Espero que todos estejam bem. Eu sou a irmã Socorro da Nova Jerusalém, sou formada em Pedagogia e Teologia. Eu estou na catequese há mais ou menos uns 20 anos, embora eu não tenha ficado só na IVC durante esse tempo todo. Eu venho aqui, através de algumas palavras, falar um pouco sobre um assunto que foi pedido pelos catequistas da Paróquia São José em Vespasiano, Minas Gerais. Mas, se você é catequista de outra região, se é leigo engajado ou é uma pessoa interessada no Evangelho de Cristo, está convidada a escutar nossa pequena partilha. Com certeza é um assunto que interessa a todos nós, e nesses tempos em que nós nos encontramos, torna cada vez mais urgente a gente falar sobre isso, que se trata da alegria ao anunciar o Evangelho na catequese. Para um começo de conversa, é muito bom que a gente lembre do início do pontificado do Papa Francisco, quando ele nos apresentou a exortação apostólica intitulada aqui no Brasil de A Alegria do Evangelho. Pois é através dela que nós vamos conversar hoje. Sabe, eu sempre me pergunto sobre como essa alegria pode ser expressada hoje com os jovens, com as crianças e com todos. Fazer a catequese hoje requer alegria. Mas onde encontrar a alegria? O Papa nos dá algumas indicações de onde é possível encontrá-la nos textos da Sagrada Escritura. Ele nos lembra também que quantos se deixam salvar por Jesus Cristo são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior. Nós encontramos estas expressões logo no início do documento, no primeiro parágrafo. Com Jesus Cristo renasce a alegria. O Papa comunica assim a todos os fiéis que quer começar uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria e mostrar caminhos para a Igreja nos próximos anos. O grande risco do mundo de hoje é o de entrarmos em uma tristeza individualista, em uma busca desordenada de prazeres superficiais e também em um isolamento da consciência. Quando nos fechamos em nossos próprios interesses e quando somos egoístas, não deixamos espaço para os outros, não deixamos espaço para os pobres e não deixamos espaço para Deus. É um risco certo, até para nós que estamos na igreja, até para nós que fazemos catequese e que iniciamos as pessoas na vida cristã. Então, minha gente, se corremos esse risco, precisamos estar atentos o tempo todo. Veja só, quantos de nós hoje, nesta situação de pandemia, estamos em casa, acabrunhados, cheios de medo e até mesmo deprimidos por conta desta situação? E então você pode dizer: mas quando o Santo Padre escreveu este documento não havia pandemia. Eu sei disso, mas te convido a refletir mesmo assim. Precisamos de alegria também neste momento. E para isto precisamos da força da palavra que comunica e que salva. Nada se consegue sozinho. O Papa, por exemplo, quando escreveu este documento, consultou muita gente. Os padres do sínodo, os escritos de outros papas e os estudos de várias outras pessoas. Isto está presente e claro em todo o documento. Lembro que nós estamos isolados, mas nós continuamos unidos. E uma das coisas que nos une é a palavra de Deus, certo? Preciso, nesta nossa conversa, lembrar que, por conta do tempo, nós apresentaremos aqui os 18 primeiros parágrafos do documento, certo? Fica o convite para você, cristão católico, ler o restante e aproveitar este momento para uma reflexão sobre a nossa igreja. Voltando ao nosso estudo, percebi que uma das preocupações apresentadas pelo Papa no documento é dizer que ser uma pessoa ressentida, queixosa e sem vida não está no plano de Deus para nós. O Papa convida todos os cristãos a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo.
E este convite é para qualquer situação e lugar. Outro ponto importante é saber que, quando alguém dá um passo em direção a Jesus, descobre que ele já aguardava de braços abertos. E como nos faz bem voltar para ele quando nos perdemos. Assim diz o Papa no parágrafo 3. Nós, catequistas, precisamos comunicar este Jesus da alegria. Mesmo que estejamos distantes fisicamente, nada nos impede a alegria. É um momento difícil, claro, mas esta situação não pode tirar a nossa alegria. Outro assunto importante da alegria do Evangelho é o perdão. Quem se alegra em Deus, perdoa sempre, porque Ele sempre perdoa. Assim como Deus não se cansa de perdoar, devemos perdoar sempre e ajudar os catequizandos a entender isto e a perdoar sempre também. Outra certeza é que Deus nos carrega aos ombros, vez por outra. É um amor infinito e inabalável que ninguém pode tirar de nós. Então, aconteça o que acontecer, nunca devemos nos dar por mortos, ou dizendo de outra forma, nunca devemos nos dar por vencidos. Estamos vivos e fomos salvos. A vida de Jesus nos empurra para frente, para adiante e nunca para trás. Deus sempre nos dá um novo e belo horizonte. Voltando novamente o nosso olhar para a Evangelii Gaudium, percebemos um outro tema muito importante para nós, a alegria da salvação que podemos perceber através da voz dos profetas. Algumas pessoas, por vezes, acham os profetas carrancudos e que estão sempre a falar dos problemas, dos pecados e da falta de conversão. Isso é verdade. Mas aí então chega o Papa Francisco, nos mostra também que há também muita alegria na voz dos profetas. Isaías reconhece que Deus multiplicou a alegria do povo, capítulo 9, versículo 3. Ele anima o povo a receber a Deus com cânticos, capítulo 12, versículo 5. Convida a levar a boa nova aos outros, capítulo 40, versículo 9. E lembra que a criação participa dessa alegria, capítulo 49, versículo 13. Todas estas passagens são importantes e belas. Eu vou pedir também para que sejam colocadas na descrição do vídeo. E aí você, se puder, por gentileza, curte, compartilha, ajuda a gente. Uma das oportunidades que a pandemia tem nos apresentado é a de colocar coisas boas e de qualidades na internet. Então, por isso, nosso pedido. Outro profeta citado pelo Papa é Sofonias, que faz um convite tocante e que mostra Deus como um centro irradiante de festa e de alegria. Isso a gente encontra lá no documento, no parágrafo 4. Se Deus irradia a festa, se Deus nos lembra a alegria, se Deus está dançando de alegria por sua causa, e a gente vê isso no capítulo 3, no versículo 17, muito mais você, catequista, precisa dançar de alegria pelos teus catequizandos ao anunciar o amor de Deus por eles. Sabemos que ser catequista nos dias de hoje não é coisa simples e nem fácil. Mas se a gente percebe que Deus está no meio de nós o tempo todo, se a gente se alegra e se renova com esta certeza, nós irradiaremos esta alegria aos nossos catequizandos também. Olhemos agora a ternura de Deus no livro do Eclesiástico. Abre aspas. Filho, trate-se bem na medida do que você tem, não se prive de um dia feliz. Capítulo 14, versículos 11 e 14. O catequista, a catequista, precisa estar certo e certa de que a verdadeira alegria vem de Deus e dar esta certeza para todos e para todas que evangelizam. Passemos então agora ao Novo Testamento, ao Evangelho, onde resplandece, como diz o Papa, a gloriosa cruz de Cristo. O Evangelho convida à alegria e convida insistentemente, o tempo todo. Podemos perceber esta alegria quando o anjo saúda Maria,
no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. E quando Maria visita Isabel, Lucas 1, versículo 41. Porque João pula de alegria dentro da barriga da mãe. Também percebemos muita alegria no cântico de Maria, Lucas 1, 47. E na exclamação de João logo que Jesus inicia seu ministério, João 3, versículo 29. O próprio Jesus exulta de alegria sob a ação do Espírito Santo, Lucas 10, versículo 21. A mensagem de Jesus é fonte de alegria. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Ele promete aos discípulos a transformação da sua tristeza em alegria. João 16, 20. Insiste que o coração dos discípulos se alegrará quando tornarem a vê-lo e que essa alegria deles é algo que ninguém poderá tirar. João 16, 22. E de fato, quando os discípulos o viram ressuscitado, se alegraram. João 20, versículo 20. A alegria também está presente no livro dos Atos dos Apóstolos, em várias situações. Quando a comunidade tomou alimento, capítulo 2, versículo 46. Quando os apóstolos passam por algum lugar, capítulo 8, versículo 8. E até mesmo nas perseguições, eles continuavam cheios de alegria, capítulo 13, versículo 52. O livro cita até o eunuco que foi batizado por Filipe e que continuou seu caminho com alegria, capítulo 8, versículo 39. E o carcereiro de Paulo e Silas, que se converte alegremente com toda a sua família, capítulo 16, versículo 34. A mesma alegria é destinada a nós, catequistas de hoje, que lidamos no dia a dia com situações muito diferentes. E não é uma alegria só de momentos extraordinários, sabe? É uma alegria de todo dia. Até quando a gente está planejando um encontro de catequese, mesmo que esse encontro seja virtual. No parágrafo 6, o Papa nos fala sobre a alegria nos momentos difíceis. Acredito que isso fale a nós hoje mais que em qualquer outra situação. Não podemos viver como se estivéssemos numa quaresma sem Páscoa. Mesmo que a pandemia seja algo que assusta e traz pânico a nós o tempo inteiro. Mesmo assim, precisamos deixar uma pequena chama acesa todos os dias. A gente se adapta e se transforma porque sabe que Deus nos ama infinitamente. Em um filme que esteve nos cinemas recentemente, um pai diz para a filhinha dele que a ama 1.000 milhões. E 1.000 milhões é muita coisa, certo? Pois é. E a gente sabe que Deus nos ama muito mais. Claro que a gente entende o medo, claro que a gente sabe que não é fácil esta situação, mas é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar como uma secreta, mas uma firme confiança, mesmo no meio das piores angústias. Isso está lá no parágrafo 6. E estas foram as palavras exatas do Papa há 7 anos atrás. Ele adivinhou o que iria acontecer? Provavelmente não. Mas sabemos que muita gente vem passando por muitas coisas difíceis já há um certo tempo. É só observar e perceber. Catequistas que somos, precisamos ter olhos de gavião, enxergar as coisas lá longe. Escutar é muito importante. Acompanhar o catequizando, se fazer próximo dele ou dela, estar aberto aos sinais para saber quando as coisas não vão bem e perceber quando houver necessidade de dar alguma ajuda, também é muito bom. Ainda neste momento, o Papa faz menção ao livro das Lamentações, onde o autor sagrado fala uma grande dificuldade que está passando e que a sua felicidade acabou. Mas ele sabe que a misericórdia e a compaixão do Senhor não se acabam. Sabe que todos os dias essa misericórdia se renova. Então, se você quiser conferir, é o capítulo 3,
nos versículos 17, 21 até o 23 e o versículo 26 também. Mas a gente vai tentar colocar na descrição do vídeo. Precisamos, mais que nunca, confiar em Deus. Não passamos por uma situação de pandemia sempre. Com certeza não é algo que se vê todos os anos, e que bom que é assim. Mas nem a pandemia é motivo para a gente perder toda a alegria. É certo também que em nosso tempo a gente desaprendeu a ficar alegres pelas coisas mais simples. O próprio Francisco nos fala no documento que as alegrias mais belas e espontâneas que ele viu ao longo da vida são as alegrias de pessoas muito pobres que têm pouco a que se agarrar. A gente verifica isso lá no parágrafo 7. Ele lembra que a alegria genuína também está ligada às pessoas que sabem conservar um coração crente, generoso e simples. Estas alegrias bebem na fonte do amor de Deus que nos foi manifestado em Jesus Cristo. E é este amor, este tipo de alegria que devemos levar aos nossos catequizandos no dia a dia. A gente fala do que tem. Se a gente não tem como falar. O catequista precisa sempre estar de mãos dadas com o Evangelho para que possa evangelizar os outros. Ou corre o risco de tornar sua catequese vazia e sem sentido. Ao início do ser cristão, há o encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. São palavras do Papa Bento XVI, citado pelo Papa Francisco. Se uma pessoa acolhe o amor que lhe devolve o sentido da vida, como pode esta mesma pessoa conter o desejo de comunicar este amor às outras pessoas? Precisamos entender que qualquer pessoa que vive uma libertação profunda adquire maior sensibilidade em relação à necessidade dos outros. Porque passou dificuldades, é capaz de entender que os outros passam também. Quem deseja viver com dignidade e plenitude necessita reconhecer o outro e buscar o seu bem. Parágrafo 9 do documento. 2 bons exemplos disso são mostrados no documento. 2 citações do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, abre aspas, o amor de Cristo nos absorve completamente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E, ai de mim, se eu não evangelizar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Quando a igreja fala de evangelização, ela indica aos cristãos sua verdadeira realização pessoal como cristãos, dar a vida pelos outros. E se não entendemos isso, não temos como catequizar e evangelizar crianças, jovens ou adultos. Estamos aqui para anunciar Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição. As pessoas que nós acompanhamos precisam estar cientes disso antes de aceitar Jesus. E Jesus era uma pessoa alegre também, já falamos sobre isso. Portanto, como diz o Papa, nada de cara de funeral, nada de rancor e nem de tristeza profunda. Às vezes, quando eu converso com os catequistas, eu explico que eu tenho essa cara meio séria demais e que isso pode assustar um pouco quem não me conhece. Então, como algumas coisas são mais difíceis de mudar do que outras, quando eu chego num lugar que as pessoas não me conhecem, eu explico, que apesar de eu ter essa cara bem sisuda, assim, de pitbull zangado, eu não mordo não. Daí as pessoas relaxam um pouco, ficam mais leves e a conversa também fica mais leve. Eu lembro, mais uma vez, que todos temos as nossas angústias e temos as nossas tristezas, faz parte da vida. Mas quando algo é grande o suficiente para atrapalhar a evangelização, é melhor que a gente resolva o problema ou a questão primeiro, para depois seguir com a missão de catequese, correto? De que adianta, por exemplo, uma comunidade ter muitos catequistas, mas catequistas tristes, desiludidos e sem esperança, só para a gente dizer que a catequese está acontecendo?
O Evangelho é uma eterna novidade. O centro e a essência são sempre o mesmo. Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Ele torna os seus fiéis sempre novos, ainda que sejam idosos. Renovam as suas forças. Têm asas como a águia, correm sem se cansar, marcham sem desfalecer. Isso está lá em Isaías 40, versículo 31. Cristo é a boa nova de valor eterno. Apocalipse 14, versículo 6. Sendo o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Hebreus 13, versículo 8. Mas a sua riqueza e a sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem e fonte de constante novidade. Você, que é catequista, já pensou em apresentar um Deus assim? Pois se ainda não sabe, esse é o nosso Deus. Lembro mais uma vez que a nossa missão exige entrega generosa, mas não é uma heróica tarefa pessoal. São palavras do Papa. Acima de tudo, a nossa missão é obra de Deus. Jesus é o primeiro e o maior evangelizador. Quem disse isso foi o Papa Paulo VI em 1975, em um documento chamado Evangelii Nuntiandi. Em qualquer forma de evangelização, o primado é sempre de Deus. Ele é quem deve estar sempre em primeiro lugar. Também devemos lembrar que o sínodo sobre a nova evangelização para a transmissão da fé cristã recorda que todos nós somos chamados por esta nova evangelização e precisamos estar atentos a 3 âmbitos. A pastoral ordinária, para renovar o amor daqueles que frequentam regularmente a comunidade, reunindo-se aos domingos para se alimentarem da palavra e do pão de vida eterna. As pessoas batizadas, que não vivem as exigências do batismo, não se sentem da igreja e não experimentam a consolação da fé. A igreja, porém, sempre se esforça para que elas voltem à alegria da fé e ao desejo de se comprometerem com o Evangelho. E o terceiro âmbito é a proclamação do Evangelho àqueles que não reconhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. Muitos buscam secretamente a Deus e todos têm o direito de receber o Evangelho. Nós, cristãos, temos o dever de anunciar sem excluir ninguém. Devemos evangelizar como quem partilha uma alegria, como quem mostra um horizonte maravilhoso, ou como se faz aqui em Minas, como se o Evangelho fosse uma mesa bem pronta, bem bonita e com comidas bem gostosas. Precisamos atrair as pessoas de forma correta. Quantas vezes, na catequese infanto-juvenil, temos que evangelizar também toda a família? Quanta coisa importante lembrada pelo Papa João Paulo II, outra coisa importante que foi lembrada pelo Papa João Paulo II em 1990. A causa missionária deve ser a primeira de todas as causas. E isto foi novamente lembrado durante a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. A proposta da Evangelii Gaudium é com a obra evangelizadora da Igreja. E se tem alguém que deve participar desta preocupação junto com o Papa, somos nós, catequistas. O Papa escolheu algumas diretrizes, deu sua opinião, mas somos nós, em nossa realidade, que precisamos observar o tempo e o momento de agir, acompanhando cada criança, cada jovem, adulto ou idoso que se confia à nossa evangelização. Somos nós que apresentamos em nossa catequese, paróquia e diocese o rosto alegre de Cristo para as pessoas, a alegria do Evangelho. Aqui eu me despeço, peço desculpas por alguma incoerência ou coisa que não tenha ficado bem explicada e até a próxima. Deus vos abençoe e conto também com as vossas orações. Muito obrigada.